estaríamos Changa a dizer que o Filipe Nyusi não está em condições de poder liderar esta missão? É o que está a dizer? É que eu não sei o que ele vai dizer. Se houver fraude, como é que estará? Haver uma fraude flagrante, estará em condições de dizer que há fraude aqui? Se ele praticou aqui. Está provado. Está provado. Está provado que o Nyusi praticou fraude. Se não fosse fraude que o Nyusi praticou, eu era presidente do município de Amatora. Venâncio era presidente do município de Maputo. O Vaal era presidente do município de Nampula. Nós somos observadores, assim como se fosse comparar com um comissário, para vermos o que vai acontecer, como vai acontecer. Mas estamos a desempenhar um trabalho, uma função também que é importante, que é preciso tentar influenciar para que o processo seja com muita transparência, com muita calma, que seja pacífico e que, no fundo, ganhe o Guiné, os guineenses, ganhe a África. Por isso nós estamos aqui como uma missão africana. Essa tranquilidade toda permite para que os povos africanos, neste caso concreto os nossos irmãos aqui do Atlântico, possam viver com a tranquilidade necessária e desenvolvam o país. E essa aqui é a razão. Tivemos esse encontro preliminar, mas vamos ter mais encontros com outros órgãos relacionados com as eleições, incluindo algumas sensibilidades também daqueles que estão no processo de eleições ou candidaturas, etc., para ver se fazemos este apelo a todos os guineenses para trabalhar no sentido de que haja festa. Nós viemos celebrar a festa de democracia deste país, deste povo, e assim, consequentemente, a festa de democracia para a África. Essa que é a razão da nossa presença aqui. E muito obrigado. Pois bem, ouvimos aí Filipe Nyusi, que está a liderar a missão de observadores da União Africana nas eleições que estão a acontecer na Guiné. Muxanga, começo consigo. Como responder às críticas de que Moçambique não conseguiu trazer transparência nas eleições últimas, mas em praticamente 12 meses, ou em praticamente um ano, está a liderar uma missão de observadores de eleições? Bom, é um paradoxo muito interessante. Eu penso que aqui não houve análise. Em condições normais, por causa do historial das eleições de 2023 e 2024, quando o presidente Nyusi era líder da Frelimo, ele merecia não estar numa missão desta natureza. Há verdades que queríamos esconder e algumas coisas estávamos a esquecer, mas estão a ressurgir e ele voltará ao debate público e acho que não vai se sair. Bom, lamentavelmente ele não o fez de livre e espontânea vontade. E não sei se ele poderá conseguir ter a sorte do Saúl. O Saúl era um homem especialista em perseguir simpatizantes do Cristo, torturava, matava cristãos, até tinha credenciais para prender e torturar cristãos. Até que um dia a bênção de Deus bateu-se sobre ele e ele mudou. Passou a ser o maior evangelista, o maior pregador. Se você for a ler a Bíblia Sagrada, há de constatar que não há nenhum evangelista superior a São Paulo. Até a Bíblia Sagrada tem um mapa que demonstra os locais onde circulou o São Paulo, desde a Ásia, África e até a Europa. Então, para dizer que é um homem que trabalha de mal, passou a ser bom. Agora, não sei se depois da malidade que o presidente Nyusi praticou em 2023 e 2024, com as suas sucessivas fraudes e assassinatos de pessoas, até de prisões, virem soltar presos para poder os matar, ele estará agora em condições de chamar a atenção ao que pode acontecer na Guiné-Bissau depois desta situação. O presidente Samora costumava dizer que nós temos que educar pelo exemplo. E se você quer dizer, meu filho não pode andar com saias curtas, significa que a tua esposa, a mãe da criança, ou a tia, a avó, também devem saber não andar de saias curtas. Então, não sei, o presidente Nyusi está muito longe de apresentar essas características, tendo em conta o seu último historial dos últimos 2 anos,
2023 e 2024. Eu vou deixar que o Muxanga beba um copo de água, muito rapidamente, que é mesmo para clarificar o que estava aqui a dizer. Estaria Muxanga a dizer que o Filipe Nyusi não está em condições de poder liderar esta missão? É o que está a dizer? É que eu não sei o que ele vai dizer. Se houver fraude, como é que estará? Haver uma fraude flagrante, estará em condições de dizer que há fraude aqui? Se ele praticou aqui. Está provado. Está provado. Está provado que o Nyusi praticou fraude. Se não fosse fraude que o Nyusi praticou, eu era presidente do município de Amatola. Venâncio era presidente do município de Maputo. Vaal era presidente do município de Nampula. O nosso amigo lá em Nacala era presidente do município de Nacala. Se não fosse fraude que ele praticou, eu de novo teria voltado ao parlamento. Venâncio era presidente da República, não era Chapo presidente. Porque tudo aquilo teve um comando. Na sede do Comitê Central, onde a entidade máxima é o presidente Filipe Jacinto Nyusi. Portanto, ele não tem cara limpa, não limpou os dentes para merecer que possa chamar a atenção aos outros na Guiné-Bissau de que isto não se pode fazer. Pelo contrário, ele vai transmitir lá a experiência de como se fazem as coisas. E como intimidar melhor, como é que se mata. Filipe Nyusi fala de transparência. Nesta conferência de imprensa que teve, falava de garantia de transparência. Em Chope isso chama-se Nyamombe Nkanani. Nyamombe Nkanani são palavras que fala de boca para fora, mas que não estão no coração. Eu sei que eu estou a fazer mal, mas eu aparento ser o teu melhor amigo, aparento que eu estou a aconselhar, estou a ajudar. Quer dizer, eu identifico uma doença em si, em vez de te dar o melhor medicamento, eu estou a dar um medicamento que está a intoxicar, que é para morrer cedo. Tornar a doença resistível para não se curar mais. Isso é complicado isso. Hélio Langa, concorda com esta ideia? Muxanga diz que Filipe Nyusi não está em condições de liderar esta missão, afinal, que exemplo ele vai dar? Bom, é assim, nós temos que primeiro perceber que Filipe Nyusi não se candidatou a chefiar este cargo, esta missão de observadores. Ele foi selecionado pela União Africana. E a União Africana tem critérios próprios de seleção que têm sido usados até aqui, o próprio Muxanga. União Africana ou CPLP? União Africana. Ele está a representar a União, é chefe da missão da União Africana. Portanto, então o próprio Muxanga, pela experiência política, de convivência nos corredores da política, já percebeu e sabe como é que são feitas estas seleções. A União Africana privilegia antigos chefes de Estado, antigos primeiros ministros e por aí além nesta hierarquia protocolar, exatamente pelo peso protocolar que estas individualidades têm e pela facilidade de serem aceites pelos anfitriões, portanto, dos processos, onde os processos eleitorais vão decorrer. Então, não tem muito a ver com a popularidade do antigo chefe do Estado, do antigo primeiro-ministro, de quem quer que seja, no seu país de origem. Não tem nada a ver com aquelas que foram as suas práticas durante o exercício do cargo no seu país. Este é o critério da União Africana. Então, neste contexto, nós temos que pensar que, se calhar, é um debate que deve extravasar os limites da fronteira moçambicana para a União Africana e colocar-se e debater-se quem que deve ser, portanto, fazer parte dessas missões de observação dos processos eleitorais em África. Mas não podemos nos limitar só a criticar o Filipe Nyusi como se ele tivesse se candidatado. Neste caso, o critério foi o ter sido chefe de Estado durante 10 anos, não é? Aqui em Moçambique,
e ter observado de perto, ter chefiado, aliás, os processos eleitorais internos, mas, sobretudo, ter sido chefe de Estado. Então, é por aí. É preciso também perceber aqueles são os interesses, por exemplo, da União Africana. A União Africana interessa-se muito mais pelo equilíbrio político entre os Estados africanos, não necessariamente por assuntos internos de cada Estado. Portanto, e depois, só para elucidar aquilo que, com base naquilo que ele próprio disse naquela entrevista, ele não vai lá como árbitro, ele vai lá apenas como observador. Então, ele vai observar o processo eleitoral, ele provavelmente, terminado o processo, vai emitir aquilo que serão as opiniões que a sua equipe, não ele como chefe da missão, mas a sua equipe, porque acredito que aquela equipe vai ser distribuída por todo o território da Guiné, e cada um vai tirar ilações do processo. E, tirando essas ilações, o Filipe Nyusi terá a missão de apresentar aquilo que é a conclusão a que chegaram como observadores do processo eleitoral, se ele foi transparente, se não foi, se carece desta ou daquela melhoria. Então, é nesta perspectiva que ele está lá.